Graça e paz da parte do Senhor. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 9, com embasamento no livro de Efésios, capítulo 3, do versículo 1 ao 13. Pois bem, irmãos, eu quero antes dar uma introdução aqui dizendo que desde o pecado cometido por Adão e Eva, quando eles foram expulsos lá do Jardim do Éden, o homem veio então se afastar de Deus. Houve um grande esfriamento no relacionamento do homem para com Deus. E com isto, Deus, ele teve que pensar em alguma forma, né, de se aproximar novamente do homem. Porque claro que nós sabemos que o livre-arbítrio, né, as regalias, a vida de pecados, os prazeres desta vida são bem melhores, né? Isso no conceito errôneo. E Deus, vendo tudo isto, ele então escolhe pela sua bondade, pelo seu amor, se aproximar novamente do homem, e ele escolhe Abrão, um homem íntegro, reto, e o Senhor disse: vou manifestar novamente o meu amor e a minha bondade. E aqui na palavra do Senhor diz que é o desejo dele, né, demonstrar esse amor e essa bondade para todas as nações da terra. E aí então surge Israel. E eu gostaria de ler com vocês aqui em Êxodo, capítulo 19, do 4 ao 6, que diz assim: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Aqui essa palavra foi quando Deus estava falando com Moisés ali no Monte Sinai. Então, amados, nós podemos perceber que a nação de Israel, ela é a nação santa, né? Propriedade peculiar do Senhor. E Deus deu uma missão para esta nação, né? Tão privilegiada, mas ela veio a falhar na proclamação para as outras nações sobre a mensagem de salvação do Criador, o Deus Todo-Poderoso. Vamos fazer a leitura aqui agora do ponto 1, cujo título diz: o mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas, porém ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. O que acontecia? Os judeus, eles sabiam que já eram escolhidos, que já era um povo escolhido. Eles achavam então que os gentios, para se converterem ao judaísmo, deveriam ser circuncidados. E pela nova aliança, o apóstolo Paulo veio mostrar que isso não era necessário, porque os gentios estavam então sendo inclusos, aleluia, para este mistério revelado também, fazendo parte assim da mesma comunidade dos judeus. Então, todos os gentios, eles também, irmãos, foram criados por Deus. E eu gostaria de enfatizar aqui sobre a unidade. Quando foi feito, então, o mistério da unidade dos povos gentílicos com os povos judeus. Hoje, não é muito diferente isso entre os irmãos, entre os chamados crentes que querem ir ao mesmo céu, né? Estão com espíritos contenciosos, estão em disputas,
com denominações diferenciadas, a minha que vai para o céu, a sua ela não faz essa parte correta. E então, irmãos, vivemos realmente num duelo, né? Quando que o foco não é esse, em duelar. O foco é nós saquearmos o inferno e povoarmos o céu. Porque todos foram criados, né? Todos são criação de um mesmo Deus. E não existe um céu para a igreja X e nem um céu para a igreja Y, né? E existe, que nós sabemos, um céu para a noiva escolhida, eleita, que vai morar eternamente com Cristo. E eu e você temos que procurar fazermos parte desta igreja. Aleluia. Gálatas capítulo 3, 28, que diz: porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, é maravilhosa essa lição. Eu estive fazendo estudo. Temos muitas coisas para explanar, mas o tempo não nos permite. Então vamos dar uma corridinha aqui, tá bom? Ponto 2, eu quero ler o subtópico 3, que diz assim: a magnitude do mistério. Outrora, ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Mas em Cristo e por Cristo, oh, aleluia, todos são um e participantes da mesma promessa. Até mesmo alguns líderes da primitiva igreja demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Este mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. Então o Senhor, desde a fundação, né? Ele tinha já em mente este plano tão maravilhoso e na qual ele foi descortinando ponto a ponto esta revelação que não poderia ser revelado antes. Deus tem os seus motivos, ele é sabedor, né? Deus não pede conselho, aleluia, para ninguém, né? Mas é ele o nosso conselheiro, ele é soberano sobre terras e céus. Nós vamos agora já para o ponto 3. Todas as coisas, elas acontecem no Kairos de Deus, ou seja, no tempo de Deus. Tudo acontece no tempo de Deus. Já diz assim Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todas as coisas. Então não adianta nós queremos apressar isso ou aquilo, porque existe um tempo determinado para todas as coisas abaixo do céu. Então tá aqui, desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. E aí, no subtópico 1, do ponto 3, fala sobre, aleluia, as riquezas insondáveis. E eu quero ler com vocês, aqui mesmo na revista da leitura bíblica em classe, o versículo 8 de Efésios 3, que diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então, eu deduzo aqui, aleluia, que essas riquezas insondáveis são riquezas incompreensíveis de Cristo. Ou seja, nem o melhor QI conseguiria decifrar esse mistério, essas riquezas insondáveis, somente mesmo por intermédio do Espírito Santo de Deus. A igreja, como corpo de Cristo, ela foi criada para ser a multiforme sabedoria de Deus. E assim como foi o apóstolo Paulo, escolhido por Deus, porque, irmãos, nós sabemos perfeitamente que o apóstolo Paulo, o antigo Saulo, ele perseguia a igreja do Senhor. Ele estava ali no caminho, indo para Damasco, para matar o povo cristão. Quando Deus
né, se apresentou, aleluia, para ele. E aí, o Senhor disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Tem até um louvor que diz: quero dar-te o meu amor. E então Saulo ficou atônito, né? E pergunta: quem és tu, Senhor? Então ele percebe que foi o Deus Todo-Poderoso que se apresentou por ele. E esse Deus, irmãos, foi ele quem escolheu transformar Saulo em um Paulo. E através dessa escolha de Deus, Paulo foi transformado num condutor, aleluia, desta revelação. E nós, não é diferente com nós como igrejas, né? Porque o Senhor nos deu também essa missão, para nós sermos proclamadores das boas novas. Porque há muitas almas se perdendo, muitas almas morrendo sem salvação. E o Senhor conta comigo, o Senhor conta com você nesta hora. O que é que eu e você estamos, nesse momento de confinamento, estamos fazendo, né, para poder proclamar o ID do Senhor? Não podemos perder tempo. Use a ferramenta que o Senhor colocou aí na sua mão e louve a Deus por isto, porque a Bíblia nos ensina: dai graças a Deus por tudo. E eu quero então encerrar esta nossa lição tão maravilhosa falando, né, sobre um versículo na Nova Versão Internacional que diz assim: somos chamados a viver e a pregar um evangelho cuja largura é infinita, é inescrutável. Sua altura se estende até os limites da eternidade. Sua profundidade é revelada às múltiplas facetas da sabedoria de Deus. E seu cumprimento é manifestar o propósito eterno divino. Aleluia! Por isso que eu digo que o amor de Cristo nos constrange. Que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Um bom domingo para todos, né? Que a paz do Senhor esteja contigo e até a próxima aula.